Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma reportagem do nosso Jornal do Masa. Mas antes vamos pedir para que vocês se envolvam com o canal. Para tanto é necessário se inscrever, deixar o seu like, compartilhar e comentar esse vídeo. Tudo isso nos ajuda significativamente. Para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo desta quarta-feira, 18 de novembro de 2020, onde no primeiro caderno, já na página A3, portanto no editorial do jornal Estadão, naquela parte que nós chamamos de notas e informações, onde escreve Antônio Carlos Pereira, o diretor de opinião, nós temos um destaque muito preocupante. O Brasil cada vez mais isolado. O olho da reportagem destaca: na cúpula dos BRICS, Bolsonaro reforça narrativas que isolam ainda mais o nosso país. Vejamos então o que o Estado está enxergando na atual 10ª cúpula dos BRICS que está sendo realizada. O presidente Jair Bolsonaro ainda não assimilou bem a derrota de seu ídolo, o presidente norte-americano Donald Trump, e não compreende as mudanças do cenário internacional que advirão da posse do seu sucessor, o democrata Joe Biden. Essa miopia, evidentemente, é marcante nas relações exteriores do governo Bolsonaro. No entanto, a incapacidade de fazer a leitura do que se passa no mundo é realmente um problema histórico do nosso país. Ou talvez já enxergue Trump como um ex-presidente e creia ser seu herdeiro como novo porta-voz do antimultilateralismo. Aí talvez o seu nome do meio, Messias, sugeriria o nível de grandeza em que o nosso presidente imagina estar. E o que se depreende da participação do presidente brasileiro na 12ª cúpula dos BRICS? Seja qual for o caso, se Bolsonaro não mudar sua forma de governar, o Brasil ficará cada vez mais isolado no mundo. Lembrando que os BRICS é um bloco consultivo entre os 5 países emergentes mais importantes do planeta: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na sigla em inglês, significa o termo BRICS. Na reunião de cúpula com os presidentes Xi Jinping, da China, Cyril Ramaphosa, da África do Sul, Vladimir Putin, da Rússia, e o presidente, ou melhor dizendo, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, Bolsonaro voltou a dizer que o Brasil é vítima de injustificáveis ataques em relação à proteção da floresta amazônica, dando a entender que inconfessas motivações políticas e comerciais se sobrepõem às evidências científicas que revelam de fato o desmatamento e as queimadas ilegais têm aumentado em grande medida porque o governo federal tem sido leniente no combate aos crimes ambientais. É realmente uma falta de senso de realidade achar que as coisas estão se passando bem no Brasil, sobretudo na política ambiental.
Mas este camarada insiste que a sua miopia nacionalista exagerada esteja correta e que, na verdade, ele apenas é vítima de um sistema internacional que quer esmagá-lo. Ao seguir negando a existência do problema, Bolsonaro interdita os canais para o diálogo e a cooperação que são essenciais para a proposição de soluções, tanto no ambiente doméstico como no exterior. O país só perde com isso. O presidente brasileiro usou a cúpula para acusar países críticos à política ambiental de seu governo de importarem madeira extraída ilegalmente da Amazônia. Estaremos revelando nos próximos dias países que têm extraído madeira de forma ilegal. E alguns desses países são os mais severos críticos ao meu governo no tocante a essa região amazônica. Creio que depois dessa manifestação, ou seja, a divulgação da lista dos países que estão colaborando com o desmatamento ilegal da Amazônia, segundo Bolsonaro, que interessa a todos, por que não dizer no mundo, essa prática diminuirá em muito, disse Bolsonaro. O presidente quer fazer crer que o mundo está manipulando os dados para derrubar o seu governo. Mas estas mesmas organizações e países são os que mais ganhariam com o desmatamento da Amazônia. Porventura, se isso for uma falácia, se ele estiver blefando, a situação ficará bastante complicada se ele não tiver prova ou provas contundentes desta acusação. Fato é que o mercado brasileiro de madeiras é marcado por muitas ilegalidades que ele incompetentemente não consegue fiscalizar, ou quando fiscaliza, está de forma conivente ajudando este sistema, sobretudo no que se refere à exportação. Entretanto, para que não caia ainda mais em descrédito, seria bom se Bolsonaro, de fato, já houvesse apresentado a lista e evidências das acusações que fez desta vez. Ocorre, porém, que o presidente tem o pernicioso hábito de denunciar sem apresentar evidências ou provas. Aliás, ele disse que tinha sido eleito já no primeiro turno e que as urnas eletrônicas favoreceram a esquerda brasileira. Agora ainda, ele está acusando as eleições municipais do mesmo fato, mas de boca para fora, porque não há prova contundente, sequer marginal, alguma sobre essa afirmação. Convém lembrar que em março o presidente disse que provaria em breve que as eleições de 2018 foram fraudadas. Até hoje, não se tem notícia das provas de tal fraude na eleição que o consagrou presidente. Sem constrangimento ou autocrítica, Bolsonaro também atacou a Organização Mundial da Saúde, a OMS, pelo que chamou de politização do vírus em referência à condução da pandemia de Covid-19. Ora, se há alguém que politizou a emergência sanitária em defesa de seus interesses políticos, foi o presidente brasileiro, emulando o discurso de seu ídolo Donald Trump, o que levou a quase 6 milhões de brasileiros contaminados e, por enquanto, quase 170 mil mortes. Sem citar Jair Bolsonaro, o presidente chinês Xi Jinping fez um contraponto durante seu discurso na cúpula dos BRICS,
não apenas em defesa da OMS, mas também em prol da cooperação entre as nações como meio apto a superar a crise sanitária e a arrefecer as tensões comerciais. A propósito, Bolsonaro defendeu mudanças na Organização Mundial do Comércio, a OMC. A reforma da OMC é fundamental para a retomada do crescimento econômico global, afirmou. A este respeito, não está errado, mas mais uma vez falou da boca para fora e não apresentou nenhuma proposta clara. É lamentável a posição que hoje o país ocupa no concerto das nações, praticamente um pária internacional, pela má condução da pandemia e pela beligerância de Bolsonaro em relação à agência ambiental. Em entrevista ao jornal O Globo e à TV Globo, o ex-presidente Barack Obama reconheceu que no passado o Brasil foi líder em relação a isso, a definição de políticas de preservação do meio ambiente. E seria uma pena se deixasse de ser. O país já não é essa liderança. Obama foi apenas elegante para não mostrar que o Brasil é o contrário, o país que mais agride o meio ambiente no último biênio. Com a autoridade que conquistou em seus 8 anos na Casa Branca, Obama ofereceu uma saída para o país. Em sua visão, a eleição de Joe Biden é uma oportunidade de redefinir a relação entre o Brasil e os Estados Unidos e o lugar do país na nova ordem global. O caminho está dado, desde evidentemente que o governo Bolsonaro mude de ponta cabeça. Caso contrário, os Estados Unidos trabalhará, sim, em 2021 e 2022 para se livrar do presidente Bolsonaro, do seu governo, de sua política e dos seus ideais. Portanto, a eleição de Joe Biden significa um combate internacional ao bolsonarismo. Bom, meus amigos, mas desta maneira, analisando a opinião de o Estado de São Paulo, nós ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.